Bom, pessoal, agora continuando em máquinas térmicas, a gente vai fazer uma demonstração de como calcular o ciclo de Carnot, melhor dizendo, dentro do ciclo de Carnot, por que o rendimento ele é dado por 1 menos TF sobre TQ. Bom, para a gente fazer essa demonstração, a primeira coisa que a gente vai fazer para ficar mais rápido, antes de tudo, para ficar mais rápido, eu já coloquei aqui os procedimentos, todos os cálculos feitos, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar como calcula o QQ e o QF. Como o ciclo de Carnot é constituído por duas isotérmicas, AB e CD, e duas adiabáticas, o calor só é trocado nas isotérmicas. A adiabática não troca calor. Então, a primeira parte, quando ele recebe calor da fonte quente, é de A para B. Essa partezinha aqui. E aí eu fiz o cálculo. Então, o QQ ocorre no trecho QAB. Nessa linha de baixo, eu apliquei a primeira lei da termodinâmica. A gente sabe que ΔUAB é zero, porque é isotérmico o processo, não tem variação de temperatura. Por isso que eu mandei ele embora. Então, todo o calor recebido no trecho AB foi transformado em trabalho, que está exposto aqui para a gente. Ó. Então, no trecho de A para B, essa expansão, toda a energia recebida virou trabalho do gás. Muito bem, então está aqui o QQ, ele é o trabalho do gás. Agora, para descobrir o QF, também é no processo isotérmico, é quando ele libera calor, que é de C para D. Nesse processo, ele vai liberar calor a temperatura constante. Repetindo o processo, ele é análogo. Perceba que o ΔU eu nem coloquei. A gente chega aqui, o calor rejeitado, o calor frio, ele é igual ao trabalho do gás no trecho CD. Ou seja, nessa compressão de C para D, todo o trabalho que ele recebeu, porque o êmbolo foi empurrado, ele liberou em forma de calor, que é o QF que está aqui. Muito bem. Então, para a gente calcular, continuar, a gente precisa saber como calcula esse trabalho do gás. Aí que vem um detalhe que a gente vai precisar de cálculo, mas eu só vou expor para vocês, que é o trabalho do gás numa transformação isotérmica. O que eu fiz? No trecho aqui embaixo, eu coloquei uma isotérmica qualquer, que você vai do estado inicial I para o estado final F. A gente sabe que o trabalho do gás é essa área do gráfico, entre VI e VF. Como é uma expansão, esse trabalho vai ser positivo. Muito bem. O trabalho do gás, ele vai ser calculado. A gente sabe que o trabalho do gás é a área do gráfico. Então, seria, para calcular a área de um gráfico, que é uma curva, a gente divide em pequenas areazinhas. Então, a gente faria o cálculo como se fosse um retângulo. Pressão vezes essa pequena variação de volume que a gente chama de dV. Então, quantas áreas iguais a essa? Iguais não. Quantas áreas a gente teria? Várias, infinitas. Então, o trabalho do gás é a soma dessas pequenas areazinhas, desse PDV aqui, que é o que a gente chama de integral, de uma forma bem simplificada. Para calcular essa integral, o que eu fiz? Eu usei a equação de Clapeyron nessa parte, eu troquei a pressão por nRT vezes dV, que já estava, dividido pelo volume. Opa, errei, vamos apagar. Utilizando a equação de Clapeyron, eu troquei a pressão por nRT dividido pelo volume, agora sim. Então é isso que aparece aqui para a gente. Beleza. Como o nRT é uma constante dentro de uma somatória, lembrando que essa integral é uma somatória, eu pus o nRT para fora. Ficou dV sobre V. Essa integral que está aqui, ela resulta em ln. ln é o logarítmico, ln de VF sobre VI, só para vocês entenderem, é o logarítmico na base neperiana, que é o E, que é um número irracional. Então dá ln de VF VI. Está aqui o trabalho do gás, uma transformação isotérmica. No nosso caso, a gente tem duas transformações isotérmicas, o AB e, faltou escrever aqui, o CD. Muito bem. O que acontece? Seguindo a ordem, o trabalho do gás é nRT, TQ, porque é de AB. Ó, de AB eu tenho que usar TQ, que é a temperatura quente. Volume final é B e o volume inicial é o VA. Então está certinho aqui. A mesma coisa eu vou fazer o trabalho do gás no trajeto CD. O CD é uma contração do gás. E aí o que vai acontecer no trajeto CD? nRTF, que é a temperatura fria agora, ln de VD sobre VC, que é o volume final, que é o VD, sobre o volume inicial, que é VC. Beleza, feito isso, a gente vai agora para o rendimento.
colocar aqui, o rendimento. Quando a gente vai fazer o rendimento, tem um detalhe. Esse trabalho, ele é positivo e esse trabalho é negativo. Ah, professor, como? É que esse log que está aqui, ele dá negativo, e esse log que está aqui, ele é positivo. Mas, enfim, é questão de continha mesmo. Rendimento. O que que a gente vai fazer para calcular o rendimento? O rendimento ele é 1 menos QF sobre QQ. Vamos substituir. 1 menos. Quem é o QF? O QF é o N, é o trabalho do gás na contração de C para D. Então, eu coloquei ele aqui. Ó. NRTF, LN de VDVC. Perceba que tem um módulo. E aqui embaixo, o trabalho do gás na expansão de A para B. Muito bem, como é módulo, o NRTF eu posso pôr para frente. E eu pus. Perceba que o NR eu simplifiquei. E aqui ficou TF, TQ e o módulo. Muito bem. O que que a gente chegou? A gente tem um problema. O nosso cálculo ficou que o rendimento é 1 menos TF sobre TQ, que a gente quer, vezes o módulo de ln VD sobre VC, dividido por ln de VB sobre VA. A gente tem que provar que essa conta agora, que está aqui, ela dá 1. Mas como que a gente prova isso? Bom, a gente sabe da equação geral dos gases, nos processos isotérmicos, que PaVa é PbVb e PcVC é PdVd. Muito bem, daqui a gente tira que Pa sobre Pb, ou Pb sobre Va, nesse caso eu vou fazer Pa sobre Pb, ele é Vb sobre Va. Da mesma forma, aqui embaixo a gente tira que PD sobre PC é VC sobre VA. Opa, VC sobre VD. Agora sim, tá certinho. Muito bem, o que que eu vou fazer? Aqui embaixo eu usei a equação de Poisson, que é voltada para a diabática. Então a gente tem aqui a equação da diabática, ele indo de A para D, desculpa, falando errado, de D para A e depois de B para C. O que que eu fiz? Eu dividi essas duas equações. Ao dividir essas duas equações, ficou PA, VA gama, PB, VB gama, do outro lado PD, VD gama e PC, VC gama. E aí, o que que a gente faz? Esse PA, PB, eu vou trocar por essa informação aqui em cima, VB, VA. A mesma coisa eu vou fazer com PD, PC. Eu vou trocar por VC, VD. Fazendo essas trocas, nossas equações ficaram dessa forma. Perceba que a gente pode simplificar esse VB com esse VB gama e esse VA com esse VA gama. Dessa forma, a nossa continha fica VA sobre VB, gama menos 1, VD sobre VC, gama menos 1. Como os dois estão elevados ao mesmo expoente, a gente conclui que o que está dentro do parênteses é igual. Portanto, VD sobre VC é VA sobre VB. Olha que legal. Então, olha o que eu vou fazer agora. Nossa conta é ln VD sobre VC, então eu vou colocar VA sobre VB, dividido por ln VB sobre VA. A gente tem que provar que isso dá 1. Se você percebeu aqui no cantinho, tem um módulo de menos 3 jogado aqui. Por quê? O módulo de um número negativo dá positivo. Matematicamente, o que eu posso fazer? Quando eu tiro o módulo desse menos 3, eu ponho um menos aqui na frente. Então fica menos, menos 3. Isso dá 3 positivo. Como a gente sabe que o que está aqui em cima é negativo, eu posso escrever essa conta como menos ln VA sobre VB dividido por ln de VB sobre VA. Muito bem, a gente tem uma propriedade no log que é o seguinte, esse termo que está aqui na frente é aquele 1 invisível, eu posso colocar ele aqui em cima, subir o número. Dessa forma, a nossa conta fica ln VA VB, tudo isso elevado a menos 1, dividido por ln de VBVA. E aí, o que acontece? Quando você tem uma coisa elevada a menos 1, você inverte a fração. Então vai ficar ln de VBVA elevado a 1, porque eu inverti a fração agora, sobre ln de VBVA. Ó, as duas coisas são iguais, estão dividindo coisas iguais. Portanto, isso dá 1.
como esperado. Dessa forma, a gente prova que o rendimento de uma máquina térmica no ciclo de Carnot é 1 menos TF sobre TQ. Vale lembrar que essa parte é um apêndice, não é conteúdo, essa demonstração de ensino médio. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até o próximo.